Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Galera, vamos abrir as nossas Bíblias aí, em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14, olha que agilidade, rapaz, hein? Aí sim, hein? Gente, o texto nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém, gente? Gente, nós estamos aqui na nossa série de mensagens, Kryptonita, tá? Essa é a nossa penúltima ministração, e hoje eu não estava escalado para ministrar, tá, gente? O pessoal já está enjoado já de ouvir o Alexandre, mas hoje o pastor José tinha indicado uma pessoa ali para estar aqui conosco, mas por motivo de trabalho, essa pessoa que ele indicou, tá, Silvana, está gravada aqui, depois você fala, transmite lá para o pastor Josué ali, não pôde estar aqui, né, e daí em cima da hora ficou meio na correria ali, e hoje eu achei que ele está tranquilo, e coube ali ministrar essa mensagem. Mas, amados, nós estamos nessa série de mensagens, tá, Kryptonita, nós já aprendemos várias coisas a respeito, né, nessa série de mensagens, né, o potencial que nós temos, o que é Kryptonita, o que tem nos enfraquecido, o que tem nos impedido de servir a Deus, o que tem nos impedido de dedicar todo o nosso potencial que nós temos, que Deus nos deu para servirmos a Ele. E uma coisa que nós entendemos, né, até a última mensagem que foi ministrada com o Jonatas, semana passada, sábado passado, ele falou a respeito de arrependimento. E um dos objetivos nossos é, nós queremos combater o pecado que tem nos enfraquecido. Quantos não querem combater o pecado? Aquilo que tem nos afastado de Deus, que tem nos impedido de ter uma comunhão com Deus. E, amados, esse texto que nós lemos, ela fala sobre a graça, e nós entendemos que a graça, o que é a graça? Né? Se você perguntar para a graça é o favor imerecido de Deus. Né? E nós vemos vários atributos em relação à graça, na qual nós lemos, mas uma coisa que nós precisamos entender é que a graça é capacitadora. Luciano Subirá, ele escreveu um livro a respeito disso, Graça Transformadora, né? Um livro gigante ali, palestra ali, né? Uma benção ali, né? Quem já compartilhou, mas nós entendemos, né, que a maioria dos cristãos vê a graça como salvação, perdão de pecados e um presente imerecido, mas além de todos esses atributos incríveis, também nos capacita a mudar, a fazer o que a verdade nos chama a fazer. Esse é o poder da graça. E, amados, nós, em poucos minutos, tá? Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Eu quero destacar aqui 3 cenários que afligem os crentes a respeito do pecado. O primeiro cenário que nós temos, o cenário prático aqui, é os cristãos que ignoram o pecado. Primeiro, existem aqueles que escolhem ignorar o pecado por causa dos seus corações duros, estão imunes à realidade de partir o coração de Deus. O Senhor lamenta sobre eles. Jeremias 8, 12, diz assim: ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Nós vemos a seriedade aqui, nós vemos pessoas aqui que, o Senhor dizendo através de Jeremias, né, eles sentirão vergonha do pecado? Ele é bem claro, não sentirão vergonha, não terão vergonha. Né? Nós vemos essa questão dessa incredulidade, a consciência deles é fraca, às vezes até o ponto de ser cauterizada. Nós vemos, infelizmente, cristãos, podemos dizer de cristãos, né? E eu me lembro, essa é uma realidade tão grande, eu me lembro uma vez, eu até conversava com a Bruna umas 2 semanas atrás, a gente tem alguns projetos para o ano que vem, ministração, para os solteiros, né, para os meninos solteiros, meninas solteiras, e há uns 3 anos atrás, 2019, 4 anos atrás, nós tivemos ministrações nos pequenos grupos, específicos ali, temas ali, solteiros, casados e tal, e eu me lembro que nessas ministrações ali, a galera que participou ali talvez vai lembrar, né, algumas ministrações mais específicas em relação a algumas áreas, algumas dificuldades. E
há 2 semanas atrás eu conversava com a Bruna e ela me relembrava isso aqui, que era uma verdade. A gente via a gente ministrando sobre alguma coisa que era uma dificuldade, né? Um pecado, uma criptonita na vida de alguém. E algumas pessoas ouvindo aquilo e com os olhos cheios de lágrimas, falavam assim, nossa, eu preciso mudar. Né? A gente falava sobre questão de pecado, de ter uma vida de santidade, de esperar, né? E algumas pessoas olhavam assim, algumas adolescentes assim, olhavam, adolescentes, enfim, né? Olhavam assim, falavam assim, nossa, eu quero viver essa vida diferente. Enquanto, ao mesmo tempo, existiam outros adolescentes ali, outras pessoas, outros jovens ali, solteiros, que participavam, até dos casados ali, que ouviam aquilo lá, mas tinha aquela incredulidade, né? Estava ali ouvindo ali, mas a palavra ali, ela não entrava no coração, né? Nós temos uma parábola ali, a questão do solo, né? Do semeador, os 4 tipos de solo. Eu não vou entrar aqui profundamente nessa parábola, mas nós vemos algumas coisas em relação a isso, né? Até vou dar um exemplo aqui de um dos pecados ali que hoje é uma dificuldade na vida de um cristão, né? Hoje a questão da pornografia, né? O Jonas uma vez ele me passou um relatório, até pedi para ele me passar de novo, mas eu não me lembro bem, mas disse que acho que cada 60%, né, de homens ali, né, na igreja, não sei se ele falou homens e mulheres ali, não lembro bem, mas é um número bem alto, né, tem problema com pornografia. A gente vê tipo assim, quase 2/3 ali. E é uma dificuldade até que o John Bevere ele vai destacar mais à frente aqui, que eu quero comentar aqui com a galera aqui, né? E nós vemos, tipo assim, às vezes você está aqui falando assim, cara, sai dessa vida, sai, para com isso. E às vezes o cara está aqui ouvindo a palavra de Deus, já pensando, quando vai chegar em casa, o site, né, adulto ali que vai entrar, as coisas erradas que vai fazer, né, como se aquilo não tivesse consequência nenhuma. E esse é o primeiro tipo de cristão que nós vemos, aqueles que ignoram o pecado. O segundo são aqueles que acreditam não ser necessário viver uma vida de santidade. Aquelas pessoas que, né, segundo, e tão perigoso quanto existem aqueles que acreditam na mentira de que todos nós somos pecadores por natureza e que o sangue de Jesus é poderoso bastante para nos livrar da sentença, mas não da escravidão do pecado. Eles agarram-se firmemente à verdade de que nos tornamos santos em Cristo, mas acreditam na mentira de que não é necessário viver uma vida de santidade. Esse era o tipo de ensinamento propagado na igreja de Tiatira, e Paulo ele aborda essa mentalidade especificamente quando escreve Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E esse é um questionamento que Paulo faz à igreja em Roma, né? Se nós estamos, né, fomos mortos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo no pecado? Uma vez eu conversando com o Marcelo Gomes, pastor Marcelo Gomes, e ele falava a respeito de uma denominação, não vou citar o nome da denominação, mas ele fez uma crítica a essa denominação, né? Uma denominação assim, que era muito rígida em relação ao culto, assim, aquela ortodoxia, né? Os cultos ali, tipo, você não podia bateria, não podia ter, sabe, aquela religiosidade, né, no domingo ali, o pastor ali, tá, aquela religiosidade ali, santarrão, e chegava no sábado, né, Marcelo Gomes, ele citando, na verdade, a citação foi ao contrário, assim, chegava no sábado ali, uma festa ali de casamento, tal, galera na bagunça, bebendo ali, o próprio pastor lá, tal, e chegava no domingo aquela religiosidade. Ele fez uma crítica em relação a isso, né, uma vida dupla ali, né, que não tem uma sequência, tipo assim, você é uma coisa aqui na igreja, mas chega lá fora, você é uma outra pessoa. E Paulo ele destaca isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao 33, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Assim que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para as igrejas de Deus, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E olha a seriedade que Paulo escreve à igreja em Corinto. Ele fala assim, qualquer coisa que vocês forem fazer, forem comer, forem beber, aqui ele não destaca, mas a gente pode abrir o leque aí, jogar bola, eu vou na escola, eu vou trabalhar, qualquer coisa, façais para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, através do meu trabalho, através dos meus estudos, através da minha refeição, através do meu lazer com os amigos, através de um jogo de futebol. Eu me lembro uma vez eu conversando com um jovem, aconselhando ele era um pouco mais agressivo, assim, jogando bola, né? E eu falei assim, cara, você é um cristão, você tem que dar um exemplo. Não, mas futebol é aqui, igreja é outra coisa. Eu falei assim, cara, mas como você faz essa diferenciação?
né? Aqui na igreja você é um cristão, tá, mas chega lá fora, você xinga, fala palavrão, arruma briga com os caras, tipo assim, que exemplo, né? A Bíblia fala que nós somos sal da terra, nós somos luz desse mundo, e onde quer que nós formos, nós temos que ser exemplo, né? Esse é o nosso objetivo. Galera, se nós não, né, num jogo de futebol, qualquer lugar que nós estivermos, nós estivermos nos igualando, nós não estivermos iluminando em meio à escuridão, nós não estivermos dando sabor, né, ou conservando ali, galera, né, a Bíblia fala que, né, o sal nada serve para ser jogado fora, se a gente não faz diferença. E não é uma verdade? Né? Você vai lá salgar uma comida ali, você vê que aquele sal não funciona ali, né? Nunca aconteceu, mas tipo assim, poxa, isso daqui não funciona. Né? Aí, poxa, vou jogar fora, isso aqui não está funcionando. Né? Essa é a razão. E esses dois primeiros cenários que eu citei são claramente identificados como criptonita, que é a prática voluntária do pecado que enfraquece um cristão, assim como qualquer comunidade de crentes. Nós vemos aqui dois relatos aqui, duas situações. Os que ignoram o pecado, né, tratam o pecado como se não houvesse consequência nenhuma, estão aqui, mas tipo assim, estão pensando lá fora o que vai praticar, o que vai fazer, não estão nem aí. E aqueles que acreditam que não tem nada a ver, falam assim, cara, um dia eu fiz uma oração, aceitei Jesus, daí já é válido para sempre, né? E tipo assim, o que eu faço ali fora é diferente, eu fui salvo em Cristo. Mas nós vemos que tem consequência. E aqueles que se encaixam nessas duas categorias são dados ao pecado, são aqueles que ouvirão Jesus dizer, Mateus capítulo 7, versículo 20 ao 23, um texto triste, na verdade. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão, pelos seus frutos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E olha aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Imagina, galera, nós vivemos uma vida, irmãos, né, vivemos uma vida aqui na igreja, envolvidos, Senhor, mas eu cantei no Gileade, eu ia na escola dominical todo domingo de manhã, eu ia nos cultos de jovens, eu ia na oração de quinta-feira dos jovens, tal, fazia aquilo, ia nas evangelismo, fazer visita ali, enfim, ação com os moradores de rua. Mas quando nós chegarmos diante de Deus e o próprio Jesus dizer, afasta-te de mim, eu não te conheço. Sabe, qual tem sido a nossa motivação? Aqui nós vamos trabalhar um pouco mais em relação à nossa motivação de fazermos as coisas, por que nós buscamos a Deus, mas qual é a nossa motivação? E isso é uma coisa que nós precisamos refletir. E o terceiro e última situação aqui é os que estão lutando para se libertar do pecado. Talvez, assim como eu, alguns de vocês aqui talvez passam por uma realidade, coisas que às vezes a gente, né, nós entendemos que nós somos pecadores, mas o cristão, né, ele não é mais escravo do pecado, nós somos libertos do pecado, né, mas o pecado ele é um acidente na vida de um cristão. Né? Às vezes eu posso, no momento ali de uma discussão, eu posso me irar, posso falar algo, né, entristecer alguém, isso é uma realidade, mas claro que a gente, como cristão, a gente repensa nisso. E um exemplo, essa semana, na segunda-feira eu fui colocar a Heloísa para dormir, algo que eu sempre faço, e a gente vai lá, eu lá dou o chazinho para ela gosta de tomar o chá antes de dormir, ler historinha, e aquele dia ela estava relutando que ela queria a mãe dela. E a Bruna, naquela correria, ela estava até tomando banho, arrumando a casa, estava tomando banho, e falei assim, filha, você vai dormir, porque a mamãe não vai conseguir colocar você para dormir, então você vai dormir. Não, não quero, filha, você vai dormir. Né? E ela naquele choro ali, falei assim, filha, você vai dormir. Né? E ela começou a chorar ali e tal, e depois a Bruna apareceu ali, colocou ela para dormir. Isso foi na segunda-feira à noite, passou a terça, na quarta-feira, eu fiquei me relembrando aquilo lá, até em relação à mensagem que eu ministrei no domingo, né, alguns erros que nós pais cometemos, e às vezes, tipo assim, são coisas bobas ali, mas tipo assim, que fica no resto da vida, né, eu fiquei pensando, imagina daqui uns 20 anos a Heloísa relembrando, assim, nossa, quando eu tinha 3 anos, meu pai fez isso comigo, né, e na quarta-feira eu falei com ela, acho que na hora do almoço, eu falei assim, filha, você me perdoa? Né, eu falei assim, acho que ela nem vai saber que eu estou pedindo perdão para ela, filha, você desculpa o pai? Aí ela, ela nem sabe o que eu estou falando. E daí ela ficou quieta assim, ela falou assim, você
queria que eu fosse dormir, não sei o que. Ela relembrou aquela situação, ela sabia realmente do que eu estava pedindo perdão. Eu olhei para ela e falei assim, tá bom, filha, me perdoa. Né, uma atitude simples ali, né, para a gente talvez é insignificante, assim, só uma ação ali, nada a ver, mas algo que, né, feriu os sentimentos da Heloísa ali, da minha filha ali. Né, são momentos que a gente erra ali, né, tentando fazer o melhor ali, tentando fazer as coisas certas ali, e nós como cristãos, nós temos essas atitudes. Mas em terceiro lugar, como eu falei, existem aqueles que estão lutando, né, para se libertar do pecado. Eles querem sair, mas o pecado os aperta. Ainda não descobriram na palavra de Deus como exercitar a sua liberdade pela fé. Quando pecam, seu coração fica partido por causa do seu amor por Deus. Eles se arrependem verdadeiramente, mas caem no pecado de novo após algum tempo. Infelizmente, uma das coisas que os mantém em escravidão é a culpa e a condenação daquilo a qual estão presos. A vergonha do seu pecado os oprime. Se você pertence ao terceiro grupo, né, por favor, ouça o que Jesus diz em Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 4. Jesus, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui Jesus está falando a respeito de perdão, de nós perdoarmos o nosso próximo quando nós somos ofendidos, né? Algo até que eu relatei na ministração de domingo. Mas a razão pela qual Jesus, né, nos diz para perdoarmos alguém que peca, mas se arrepende genuinamente várias vezes por dia, é porque nós fazemos isso. Nós pecamos contra Deus e nós nos arrependemos várias vezes. Quantas vezes aqui a gente não cai no mesmo pecado? A gente cai num pecado e a gente clama a Deus assim, Senhor, me perdoa. Não quero viver dessa maneira, me perdoe, eu vou tentar ser melhor, não quero mais repetir esse pecado, não quero mais repetir esse erro. E passa uma semana, passa outra, às vezes você, caí no mesmo pecado de novo, no mesmo erro. Algo que eu já tinha falado para Deus, aquela vergonha, eu falei assim, cara, Deus, me perdoe. Caí de novo, fiz de novo. Aquela vergonha, eu falei assim, eu tinha prometido que não ia fazer mais isso. Né? Que nem as nossas promessas que a gente faz na virada do ano, né? 1º de janeiro ali, aquela oração ali, faltando 5 minutos ali para a virada do ano. A gente faz aquela oração fazendo várias promessas. Senhor, esse ano eu vou na escola dominical, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou não sei o que lá, eu vou vir na oração, eu vou vir nos cultos. E quando chega fevereiro, você vê que você já parou o plano de leitura ali no 3º dia, né? Os cultos de jovens ali, você veio só nos 2 primeiros e, poxa, falei de novo. Aí chega dia 31 de dezembro, você repete as mesmas promessas. Senhor, dessa vez vai dar certo, né? Eu vou cumprir as minhas promessas. E Deus, Ele sabe disso, e por isso que Ele fala que nós precisamos perdoar, assim como Ele nos perdoa. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E Deus nos perdoou, né? E isso é maravilhoso, que nós fomos perdoados. E aqui, por favor, saiba que você pecou várias vezes, mas toda vez se aproximou de Deus genuinamente com o coração partido em verdadeiro arrependimento. Você está perdoado e o sangue de Jesus o perdoa como se você nunca tivesse pecado. E, amados, para finalizar, John Bevere, ele faz um relato, talvez uma experiência, algo que já aconteceu com várias pessoas aqui, talvez seja uma realidade de alguns jovens. Mas John Bevere, um grande pastor, autor de vários livros, um pastor americano, ele conta a sua história, né, um testemunho. John Bevere, ele nasceu em 59. Na década de 70, ele tinha 12 anos, em 1971. Ele, através de um amigo, ele tem o seu primeiro contato com pornografia. Ele conheceu pornografia através de revista, tal. Aquela época era uma época mais difícil, né, de ter contato com pornografia. Hoje é muito mais fácil, hoje é um negócio muito mais perigoso, porque hoje na palma da mão ali, a galera ali, os adolescentes têm um celular, você tem acesso a vários sites ali do universo em todo, né? Na época não. Na época era muito mais restrito ali, você tem um contato com um conteúdo pornográfico. E aquele pré-adolescente ainda, com 12 anos de idade, ele tem contato com pornografia e aquilo foi piorando, ele começou a ver coisas mais pesadas ali. E John Bevere, ele nesse mundo ali, né, totalmente promíscuo, em 1978, com 19 anos já na faculdade, ele se converte.
E galera, né, a partir do momento que ele se converte, várias coisas que ele fazia, né, ele deixou de fazer instantaneamente. Ele falava palavrão, deixou de fazer, ele fazia coisas erradas, deixou de fazer, foi algo instantâneo, a partir do momento que ele conheceu a Cristo. Mas ele relata que a pornografia foi algo que ele não conseguiu deixar de lado, aquele vício em pornografia ele não conseguiu deixar de lado. E pelo contrário, aquilo aumentou, e isso foi em 78 que ele se converteu. Em 1982, já com 23 anos, John Bevere ele se casa. E daí ele pensa assim, nossa, agora vai dar certo, porque agora eu me casei, né? Agora eu tenho uma esposa, então eu já não preciso mais disso. E pelo contrário, John Bevere, ele, mesmo casado, e que é pior ainda, ele continua tendo acesso a conteúdos pornográficos, e o que fica pior é que ele acaba perdendo o interesse pela sua própria esposa, tendo problemas no casamento, devido a esse vício em pornografia, que já se arrastava há mais de 10 anos. E isso foi em 82 que ele se casou, em 83, com 24 anos, ele entra para o ministério, ele começa a ajudar ali na igreja e continuava com aquele vício, envolvido na pornografia e tal. E ele começa a pensar, e orava a Deus, né, para que Deus livrasse daquilo lá. Né, era a oração desde que ele tinha se convertido, né, mas ele não conseguia se libertar daquele vício. E ele começa a orar uma oração em que ele clamava a Deus, né? Deus, usa-me para levar muitos a Jesus, usa-me para curar os doentes, usa-me para libertar as pessoas, Pai, usa-me para impactar as nações para Jesus. Essa era a oração dele, ele orava isso todos os dias, e é uma oração que muitos de nós repetimos, Senhor, me use nas nações, me use onde que eu for, que eu faça diferença na escola, no trabalho, né? Que eu seja sal, que eu seja luz, que eu faça diferença, que eu seja um cristão ali. Essa é a nossa oração. Use, me capacite, né, para que eu exerça meu ministério, enfim, né, são orações que nós fazemos. E em 1984, existia um grande pregador que trabalhava ali com libertação, na época não existia explosão de milagres ainda, mas existia um grande pregador ali que trabalhava ali, ele era muito usado na área de libertação, e um dia esse grande pregador ali, ele vai na igreja ali onde John Bevere congregava, e John Bevere ele estava ali envolvido ali com a diretoria ali, né, com o ministério, e ele ficou responsável de levar aquele pregador, né, para o aeroporto, para o hotel ali, tal, fazer todo o caminho. E ele aproveitou aquele momento que ele estava sócio com aquele pregador e ele abriu seu coração. O pregador, até o nome dele é Lester Sumrall, sei lá como se diz daqui. E ele abre seu coração, ele relata tudo que eu descrevi aqui para vocês, ele abre seu coração, já estou viciado, fazem já, acho que 12 anos fazia, 13 anos, que ele estava com esse problema, né, mais da metade da vida dele, né, ele com 12 anos teve contato, já fazia 13 anos que ele estava envolvido com aquilo, ele relata aquilo lá, e aquele pregador, ele aconselha, ele fala assim, cara, você precisa fazer isso e tal. E no final ele pede uma oração, fala assim, faz uma oração, porque eu creio que agora, a partir dessa oração, eu vou ser liberto, e amém, e tal. E aquele pregador, aquele pastor, ele faz a oração ali, e acaba a oração e nada muda. Nada muda, a vida dele continua a mesma coisa, ele continua viciado em pornografia, ele continua vendo mulheres e desejando, vendo, sabe, tipo assim, a mulher como objeto, várias coisas terríveis ali, e ele clamando, orando a Deus, assim, mas por que eu não fui liberto, né? Será que Deus não usa o pastor, tal? E passado 9 meses depois daquele episódio, ele trancado no seu quarto, fazendo jejum e oração, ele já estava no 4º dia ali de jejum e oração, e numa oração sincera ali, uma oração simples ali, o Espírito Santo toma conta daquele lugar, e ele sente, né, vem uma ousadia ali, ele clama para que Deus o libertasse daquilo. E a partir daquele momento ele foi liberto ali, né, ele não precisava mais daquilo lá, e passaram-se 2 anos, ele questiona a Deus, falou assim, mas Senhor, por que aquela vez que eu estava orando, que eu tanto busquei, foram anos buscando ali essa libertação, e o Senhor não me libertou? E Deus ele falou para John Bevere, que John Bevere estava na rotina normal de oração matutina e clamando como estava fazendo à mesa até mesmo anos, de repente, num momento fervoroso de petição, o Espírito Santo falou-lhe, filho, você pode ganhar multidões para Jesus, libertar muitos, curar os doentes e acabar no inferno para sempre. E aquilo chamou a atenção de John Bevere, falou assim, cara, será que eu ouvi isso mesmo do Espírito Santo? Será que Deus falou isso mesmo para mim? Por quê? John Bevere era alguém que buscava muito, né, ser usado por Deus, Senhor, me use, me capacite, que eu seja um pregador, que vá às multidões e tal, que eu seja usado por Deus. E aqui o Espírito Santo fala assim, cara, você pode ganhar multidões para Jesus, libertar muitos, curar os doentes e acabar no inferno para sempre. Por quê?
O texto que nós lemos aqui em Mateus, né? Assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, fiz milagres, maravilhas. Afasta de mim, que eu não te conheço. E aquilo gera uma intriga em John Bevere. Ele falou, será que eu ouvi direito, né? Meio desorientado. Assim, como pode ser? E o Espírito Santo, novamente, ele diz, filho, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele deixou tudo, deixou seu trabalho para me seguir, para seguir Jesus. Deixou tudo, né? Uma audácia que muitos de nós não teríamos, né? De deixar tudo para seguir Jesus. Judas, ele pregou o evangelho. Judas, ele curou os enfermos em meu nome, libertou pessoas em meu nome, e Judas está no inferno. E aquilo gera uma preocupação em John Bevere. Eu falei assim, mas como assim? Poxa, eu estou te buscando, mas, né? E essa frase repentina, tipo assim, inferno, inferno. E John Bevere ele faz uma pergunta, então, o que nós devemos buscar mais, o que tem mais importância? A resposta de Deus foi brilhante. Conhecer-me intimamente. Conhecer a mim intimamente. Percebemos que esse era o maior desejo de Davi, Moisés, Paulo e todos que haviam terminado a vida com sucesso. Paulo ele declara em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Os versículos que antecedem esse texto, Paulo ele relata, já citei aqui algumas vezes, mas Paulo ele relata o seu currículo, né? Fariseu, zeloso, judeu, circuncidado no 8º dia, né? Fui treinado com Gamaliel, enfim, né? Paulo ele relata o seu currículo e depois ele fala assim, cara, para mim nada disso serve, né? Ele fala aqui como esterco, né? Algo insignificante. Quando eu conhecia Jesus, e a partir daquele momento John Bevere ele entende, assim, cara, não tem nada a ver com o que eu vou fazer, como Deus vai me usar, mas o que tem a ver com o relacionamento que eu tenho com Deus. É isso que Deus espera de nós, o nosso relacionamento. A partir do momento em que John Bevere ele orava, clamava a Deus para que ele fosse liberto, para pregar para as multidões, para ser usado por Deus, né? Assim, cara, a tua motivação é errada. O pedido é legítimo, mas a tua motivação é errada. É a partir do momento em que John Bevere ele clama a Deus para que ele fosse liberto, porque ele entendia que aquele pecado, aquela prática contínua, né, em relação à pornografia, aquilo entristecia a Deus, não era algo que impedia ele de ser usado. Um exemplo simples, né, muitas vezes a gente ora, jejua ali, assim, cara, sábado eu vou ministrar, sábado eu vou cantar, sábado eu vou fazer alguma coisa, domingo que seja, né, vou me consagrar, vou jejuar, sexta-feira é dia de jejum, né, sábado ali vou orar ali, 5 horas ali, porque eu quero que Deus me use. E não tem a ver com que Deus vai nos usar, mas tem a ver com questão de relacionamento com Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um jejum, e a Bruna perguntou, fazer um jejum meio prolongado, e a Bruna perguntou, você, mas por que você vai fazer esse jejum? Qual é a razão, né? Eu falei assim, eu preciso, tipo assim, aquela semana eu estava bem, um pouco carnal, um pouco exaltado, e eu falei assim, cara, preciso matar minha carne. Eu preciso me aproximar de Deus porque eu estou num momento, assim, uma situação que eu vejo que tem algumas atitudes minhas que desagradam a Deus. Eu preciso, e o jejum é uma prática maravilhosa, onde você, né, trabalha a sua questão de domínio próprio. Né, você vê, né, as pessoas comendo ali, você sentir vontade, assim, cara, mas tipo assim, eu tenho que me controlar. E a partir desse momento você começa a controlar não apenas a questão da sua alimentação, né, da sua fome. Tipo assim, você vê o pessoal ali comendo churrasco, ali, estou em jejum, não vou, né, vou me abster aqui lá. Né, mas outras coisas, quando você vê, tipo assim, poxa, eu tenho razão aqui, mas, né, o domínio próprio é muito legal, que é muito trabalhado em relação ao jejum prolongado, né? E essa é a nossa motivação. Nós vivemos porque nós nos arrependemos, nós entendemos o nosso pecado, porque nós entendemos que aquilo desagrada a Deus. Né? E quando, tipo assim, cara, eu não quero desagradar a Deus. A mesma situação ali em relação, né, essa semana, o exemplo que eu tive ali com a Heloísa, o motivo de eu chegar na Heloísa e falar assim, filha, me perdoa, porque eu tinha visto que aquilo tinha gerado uma frustração nela, tinha desagradado a ela, né? Tinha gerado uma tristeza nela, e eu falei assim, cara, eu não quero desagradar ela, eu não quero que daqui 20 anos ela relembre daquilo lá. Eu falei assim, poxa, né? Até conversava com uma adolescente esses dias, uma amiga dela, acho que tem 12, 13 anos, e ela contava algumas coisas que a mãe dela disse para ela quando ela tinha 4 anos. Não vou citar aqui, né? Porque talvez a adolescente está aqui, não sei,
né? E essa adolescente, quando criança, né, com 4 anos de idade, a mãe dela disse frases terríveis para ela, e ela, com a alma ferida, o coração ferido, né, 8 anos depois, relembrando aquelas frases horríveis que a mãe, por falta de responsabilidade, disse ela, amaldiçoou a vida dela. E, galera, esse é o nosso compromisso que nós temos, né, a tristeza, né, sentirmos essa tristeza, né, que, buscando o ministério ao invés de conhecer Jesus intimamente, que o foco principal das nossas orações deve ser: Senhor, eu quero te conhecer da melhor forma que um homem pode te conhecer, quero te agradar da melhor forma que um homem pode te agradar, mostrar-me o teu coração, revelar-me o que é importante para ti e o que não é, ensina-me os teus caminhos e o que a minha vida, e que minha vida te traga alegria. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós. Eu lembro esses dias, a Bruna com a Heloísa, ela até a gente gravou um videozinho ali, né, dela na janela, falou assim: Jesus, né, está preparando um lugar para a gente morar, tá, um beijo, tal. E a Bruna conversando com ela alguns momentos antes, ela falava, né, a respeito de Jesus ali, né. Ela perguntou: onde está Jesus? A Heloísa. Né, falei assim: Jesus está lá no céu, Jesus está no seu coração. Ela ficou meio confusa assim: mas como assim? Né? Jesus está no meu coração, Ele habita em mim, Ele está ali no céu. Eu falei assim: Jesus está em todo lugar. Jesus, Espírito Santo, né? E ela olha para a janela ali, ela fala assim: Jesus, né, está preparando um lugar aqui para mim. Isso que nós precisamos entender: o Espírito Santo, né, ele faz morada em nós, ele habita em nós, né? E de qualquer forma, a gente pode estar em casa sozinho, né, na madrugada ali, os nossos pais dormindo, o esposo, o marido dormindo ali, enfim, né? A gente sozinho ali com o celular, com o computador ali, você olha para trás assim: poxa, não tem ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus está ali. Ele está ali com você. E mais do que desagradar um pai, do que desagradar marido, esposa, seja lá quem for, nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus. Agradar a Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele está ali naquele momento que nós pecamos. E esse deve ser nossa preocupação, de termos uma tristeza quando nós pecarmos, sentimos a tristeza que o Espírito Santo sente. A tristeza, ela, segundo Deus, ela, quando focada em Jesus, nós entendemos que eu machuquei o coração daquele que amo, e não importa o que ele decida, sua justiça é justa, que é a verdadeira, e eu me renderei diante da sua misericórdia. Descobrimos o poder da graça de Jesus Cristo, percebemos que a maioria dos cristãos vê a graça como salvação, perdão de pecados e um presente merecido, porém, ela termina aí para a maioria. Percebemos que a graça de Deus são todos esses atributos incríveis, mas também nos capacita a mudar, a fazer o que a verdade nos chama a fazer. E galera, será que nós podemos possivelmente acreditar que o presente merecido de Jesus nos liberta da eterna sentença do pecado, mas não é poderoso bastante para nos libertar da escravidão do pecado? Se existe alguma coisa que tem sido uma dificuldade na sua vida, assim como eu já tive muitas dificuldades, assim como eu já tive várias lutas durante a minha vida, durante a minha adolescência, mas no momento em que eu clamava a Deus para que Deus me libertasse daquilo, para que Deus me fizesse uma nova pessoa, para que eu pudesse agradar, para que a minha vida pudesse agradar a Deus, várias coisas Cristo me libertou, Cristo transformou a minha vida, e Cristo, ele pode nos libertar, galera. Cristo, ele pode transformar a nossa vida, basta nós queremos, nos ajoelharmos, nós clamarmos a Deus, assim: Senhor, não é por ministério, não é por questão de eu ser usado ou não, né? Nós relatamos, e nosso encerramento no próximo sábado, dia 16, nós falaremos a respeito de nós nos levantarmos, né, para sermos usados por Deus, mas antes de nós sermos usados por Deus, nós precisamos estar bem com Deus, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Senhor, não é por ministério, não é por o Senhor me usar, mas é para que a minha vida venha agradar ao Senhor, para que o Senhor se alegre da minha vida, do que eu tenho feito. E já concluindo, quero chamar aqui o pessoal do louvor, galera do louvor, para cantar. Vocês puderem até cantar ali, quero fazer uma oração ali logo após com o pessoal, com vocês puderem cantar aquelas 2 últimas canções ali, a essência da adoração e Como Eu Te Amo ali, e nós iremos orar. E amados, Deus é o nosso Salvador, não há outro. Nenhum programa de 5
passos, né? Não existe nenhuma fórmula mágica para a gente, né, mudar de vida. 5 passos para você mudar de vida, 5 passos para você se libertar da pornografia, 5 passos para você se libertar de tal coisa. E lembrando, gente, tá? A pornografia foi aqui algo que eu citei, né, em relação ao testemunho de John Bevere. Mas existem várias coisas que nós somos aprisionados, mentira, né? Nossa, eu já vi quantas pessoas ali que estão presas na mentira, né? Qualquer coisa que vai falar assim é uma mentira, não consegue se libertar, né? E, no entanto, isso não significa que Deus nos liberta do nosso pecado, enquanto não fazemos nada. Deus irá libertar você, mas buscá-lo requer ação. Busque o nosso Pai Celestial com as motivações certas. Conhecê-lo e não receber algo dele é o que levará você à sua libertação. A nossa busca deve ser para conhecer a Cristo e não para receber algo. Geralmente, quando nós vamos orar, né, uma oração que é muito... a gente ora por bênçãos, né? Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê aquele carro lá que eu estou pedindo, né? Aquela promoção do trabalho, né? Que eu passe no vestibular. Mas quantas vezes nós temos orado para conhecer a Deus, para ter um relacionamento com Deus, para chegarmos no final do dia, né? Não sei vocês, talvez, a galera que namora ali, né? Mas tem aquela vontade de saber o que aconteceu durante o dia inteiro. Né? Assim, como foi seu dia? A pessoa começa a contar desde que acordou. Então, eu acordei, aí eu tomei café, fiz um chá ali e tal. Começa a contar o dia inteiro. E você fica lá apaixonado. Ai, que legal. Né? E com Deus deveria ser a mesma forma. Senhor, meu dia foi assim. Naquela situação eu tive dificuldade, com o meu patrão eu tive dificuldade, mas eu clamo ao Senhor que o Senhor me ajude. Eu sei que meu patrão não é fácil, mas que o Senhor me ajude a ser diferença ali. Temos essa comunhão com Deus. E a pergunta é: quão importante para você é ser liberto? Você irá separar tempo para buscar a Deus? Irá retirar-se por um tempo, caso seja necessário? Irá clamar sem parar até que tenha encontrado a presença dEle e tomado posse de suas promessas? Irá aproximar-se dEle, permitindo que Ele configure a agenda do seu tempo juntos? Irá buscar libertação do pecado por causa do seu relacionamento com Ele, e não só porque isso afasta você da vida que deseja? Irá humilhar-se para permitir que líderes estabelecidos e santos orem por você e tenham voz na sua vida? E o que você está disposto a fazer? Nesse momento, nós iremos orar, os próximos 5 minutos, enquanto o louvor ministra. Eu quero que sentado mesmo, você faça essa oração. Tá? Não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas você sabe qual tem sido a sua criptonita, aquilo que tem te afastado de Deus, qual tem sido a sua dificuldade, coisas que você não conseguiu até hoje se libertar. John Bevere demorou 14 anos para ser liberto daquele pecado, daquele vício. E muitos de nós aqui talvez temos carregado anos e anos, temos estado escravos de algumas coisas. Mas eu creio que nós cremos, né, que Cristo pode nos libertar. Assim como Jesus fez com John Bevere, assim como Deus fez com várias pessoas, nós vemos pessoas sendo libertas. Isso não é uma realidade que acontece com outras pessoas, mas não pode acontecer conosco. Não, pode acontecer conosco, nós podemos ser libertos. O Cristo, Jesus, que tem todo o poder, pode nos libertar, se nós clamarmos com a motivação certa. Deus, eu entendo que isso é algo que te desagrada. Senhor, talvez eu não serei liberto hoje, mas eu creio que será um começo. E eu quero, não por questão de ministério, não porque o Senhor seja me usado, não porque talvez meu pecado seja exposto, isso me envergonhe, não. Mas porque eu entendo que isso desagrada o seu coração. E eu jamais, de maneira nenhuma, Deus, o meu pecado que o Senhor carregou naquela cruz, Senhor, os teus ombros, Senhor, o Senhor sem merecer, Senhor Jesus, sem pecado algum naquela cruz, mas em teus ombros estava o peso dos meus pecados, e eu de maneira alguma poderia rejeitar o teu sacrifício. E que a partir de hoje, galera, amados, o nosso desejo, a vontade do nosso coração, nós declaramos aqui que não há no céu alguém que nós desejamos além de Deus, e que o nosso desejo, acima de qualquer coisa, venha ser agradar a Deus, fazer aquilo que agrada ao seu coração,
Se existe algum pecado que entristece o coração de Deus, isso deve gerar uma tristeza em nosso coração. Feche seus olhos, aqueles que puderem ficar em pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. Mais uma noite, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa oportunidade. Pai, nós entendemos, Senhor, o Teu sacrifício, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Deus. Mesmo sem merecer, ó Deus. Pai, um preço, Senhor, que o Senhor pagou por nós, Deus. O Senhor enviou o Seu único Filho, Deus, para morrer pelos nossos pecados, Deus. Teu Filho inocente, Senhor, que o Senhor enviou, Pai querido. Pai, no Getsemane, Cristo, Senhor, disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele foi moído, Senhor, em nosso lugar. E como ovelha, Senhor, muda, Ele exclamou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nessa noite nós estamos aqui, e nós clamamos a Ti, Senhor. Nós entendemos, Deus, o que causou, Senhor, a morte de Cristo. O que causou, Senhor, o sacrifício de Cristo, Senhor, foram os nossos pecados, Deus. Os pecados, Senhor, que transgrediram, Senhor, a Sua lei, Deus. Transgrediram, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor colocou como objetivo para a humanidade. E Deus, nós conhecemos os nossos pecados, Senhor, nós sabemos aquilo que nos afasta de Ti, aquilo que entristece o Seu coração. Pai, nosso desejo, Senhor, nessa noite, Pai querido, que a partir de hoje nós possamos ter essa consciência, ó Pai. Deus, aquilo que desagrada o Seu coração, Deus, que gera uma tristeza em nosso coração, Senhor. A partir do momento que nós estivermos fazendo algo errado, Deus, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, isso desagrada, Senhor. Isso traz tristeza a mim. E Deus, que nós possamos ter uma atitude, Deus, de mudarmos, de fazermos algo diferente. Deus, de maneira nenhuma nós queremos desagradar a Ti, nós queremos entristecer o Teu Espírito Santo. O Espírito Santo que é tão maravilhoso, que habita em nós, que é nosso amigo, aquele que nos convence do pecado, que nos consola. Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deixou, Pai, para que nós não ficássemos órfãos, e que estará aqui conosco todos os dias da nossa vida. De maneira nenhuma nós queremos Te entristecer, ó Deus. E Pai, que a partir de hoje o Senhor traga libertação para cada um de nós, Deus. Em cada área, Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, Senhor. O Senhor conhece as dificuldades de cada um desses jovens, de cada um desses irmãos, as minhas dificuldades, Senhor. Coisas que eu tenho lutado, que cada um de nós temos lutado, Senhor, para nos deixarmos, Senhor. Mas Deus, nós cremos que o Senhor tem poder, Senhor. O santo nome de Jesus tem poder, Deus. E nós clamamos, Senhor, nesta noite nós declaramos, Senhor, tudo aquilo que tem nos aprisionado, Senhor, tudo aquilo que tem desagradado a Ti, Senhor, tudo aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nós clamamos, nós repreendemos em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação para cada um de nós, ó Pai. Deus, existem pecados, Senhor, que muitos de nós, Senhor, temos andado, Senhor, estamos presos há anos e anos. Deus, mas seja qual for o pecado, Senhor, seja lá o que for que desagrada a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação, Deus, pois o nosso objetivo, Senhor, além de ministério, qualquer coisa, Senhor, nada disso é importante, como Paulo declarou, como Paulo apresentou o seu currículo, ele disse, tudo para mim é desnecessário quando eu conheci a Ti, Deus. Pai, que nós possamos entender que tudo isso, Deus, não vale nada, Senhor, pois nós queremos conhecer a Ti, nós queremos estar diante da Sua presença, como nós cantamos, nós estamos voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, Senhor. Tu és a razão de nós estarmos aqui nessa noite, Pai. É por Ti que nós estamos aqui reunidos, Deus. Pai, não é por rotina, não é porque é mais um sábado, não é por causa do louvor, por causa da série de mensagens, não, Deus. Nós estamos aqui para glorificar Teu santo nome, porque um dia o Senhor pagou um alto preço na cruz por cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Pois sem Ti nós não somos nada, Senhor.
E nós estamos voltando, Senhor, ao princípio, ao início de tudo, à essência da adoração, Deus. Pois nós entendemos, Senhor, que não há no céu, Senhor, não há em nenhum lugar alguém além de Ti, Senhor. Alguém que nós desejamos mais que a Ti, Senhor, não há, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor, e declaramos, ó Pai querido, que a partir de hoje o Senhor trará libertação para cada um de nós. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas, Senhor, pois nós somos Teus, Deus. Nós somos comprados, Deus, por Ti, Senhor, pelo alto preço, pelo Teu sangue lá na cruz, Deus. E nós clamamos a Ti, Senhor. Satanás não tem autoridade, nós declaramos: Satanás não tem autoridade sobre nossas vidas. O pecado não tem autoridade sobre nossas vidas, Pai. Pois nós somos livres, ó Deus, somos livres em Cristo Jesus, ó Pai. Nós entendemos que o pecado é um acidente apenas em nossas vidas, Pai, mas não é algo que nos aprisiona, Pai, pois o Senhor, Deus, pagou, Senhor, esse alto preço na cruz para que nós fôssemos livres, ó Deus. E nessa noite nós declaramos a Ti, Senhor, e nós cantamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.